obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu começo por cumprimentar o Sr. Presidente e agradecer a sua presença e começar por dar uma explicação. No nosso caso, ainda continua o Conselho de Administração da Assembleia da República e eu não estive no início desta reunião, até há bem pouco tempo, a acompanhar as respostas e o testemunho do Sr. Presidente do Tribunal de Contas, precisamente por essa matéria, a obrigatoriedade da presença no Conselho de Administração, até porque o Orçamento da Assembleia é uma das questões que está em debate, e nessa medida foi preciso continuar. Eu gostava de, sim senhor, independentemente ou mesmo com prejuízo de algumas matérias já terem sido abordadas ou terem sido já respondidas na intervenção do Sr. Presidente do Tribunal de Contas, há uma questão que eu gostava de colocar e já partindo do princípio e compreendendo a cautela e a prudência na abordagem que o senhor já está a trazer a esta reunião relativamente a esta matéria das eventuais ou possíveis renegociações por parte do Estado, etc. Há um ponto que eu gostava de, ainda mantendo esta matéria em apreço, há um ponto que eu gostava de colocar e ouvir a sua opinião, que tem a ver precisamente com esta constatação da posição negocial desfavorável e eu diria fragilizada. Eu penso que o termo até consta do relatório, uma posição negocial fragilizada, a partir da qual é sempre muito difícil, eu diria, subir na escala, se é que me faço entender, do ponto de vista da posição negocial. Ou seja, por definição, numa negociação entre partes, a posição negocial é sempre relativa e relacional, em contraponto ao parceiro. E parceiro aqui é um termo que não será eventualmente o mais apropriado. Será eventualmente uma contraparte. E em relação a isso eu gostava de o ouvir. Até que ponto é possível, numa negociação, fazer valer o que quer que seja do ponto de vista jurídico, porque eu ia dizer o que quer que seja para além do bom senso, mas o bom senso dificilmente poderá ser invocado em termos de negociação. O que é que lhe parece relativamente às limitações que, por natureza, uma negociação pode ter, tendo em conta uma posição negocial desfavorável e fragilizada que o Estado português tem na relação com essa contraparte ou com essas contrapartes nos vários processos e nos vários contratos que estão estabelecidos? Esta era a primeira questão que eu gostava de lhe colocar e peço desculpa se porventura já abordou essa matéria. Fico por aqui, para já. Eu interpreto a sua resposta, Sr. Presidente, numa perspectiva, e lá está, e sintonizando-nos todos nessa perspectiva o mais prudente possível para não deitar fora o interesse público com a água das renegociações, de não entrando em demasiados pormenores, ficarmos na perspectiva de não haver necessariamente a instância ou a contingência, melhor dizendo, de ceder em contrapartidas para obter objetivos. Porque, de outra forma, na minha modesta opinião, não faria sentido, depois de tudo aquilo que está feito, oferecer mais alguma coisa para a contrapartida do que o Estado precisa. No quadro negocial de contingência em que o país se encontra. E o Estado português. Eu digo isto pela seguinte razão. Como muito bem observa o Tribunal de Contas, há um ponto de partida que desencadeou um processo negocial que só por si, naquele contexto, fez com que o Estado português se colocasse numa posição fragilizada negocial, em termos negociais, que é, temos que pôr portagens...
Eu espero bem que sim, Sr. Presidente, e estou convicto que isso pode acontecer. O meu ponto é que, quando existe uma decisão política que obriga à renegociação num sentido que tinha um determinado objetivo afirmado, que é vamos pôr portagens nas autoestradas, naquelas autoestradas, e isso só por si, nos termos da, a meu ver, correta observação do Tribunal de Contas, colocou o concessionário numa posição difícil de resolver, porque a condição para que esse objetivo se concretizasse, o objetivo, por imposição de portagens, era um conjunto de reivindicações dos concessionários. Quando o concedente lançou esse objetivo, o concessionário aproveitou. E, portanto, nós estamos perante a questão de até onde é que o concedente está disposto a ir e a oferecer, entre aspas, por contrapartida daquilo que o concedente quer. Isto são coisas é o one-on-one ou o beabá das negociações, o que nos faz, de facto, lembrar dos grandes teóricos da estratégia, a ideia que nos trouxe de fazer das fraquezas forças, mas também havia outro grande teórico da estratégia que dizia que melhor do que vencer uma batalha é não precisar de a travar. Onde é que eu quero chegar? Poderá haver circunstâncias, do ponto de vista da legalidade, e isto é uma questão já mais pesada, diria assim, relativamente à contratação que está estabelecida, relativamente à qual, havendo fundamento para suscitar dúvida e trabalhar em torno dela, se houver contratos com o Estado que carecem de legalidade por situações que aconteceram pelo caminho, que consequências é que nós devemos tirar relativamente a isso, do ponto de vista do espaço temporal de décadas que ainda temos pela frente, em que o Estado está, desculpa a expressão, amarrado a uma circunstância e a um contrato que, além de ser desfavorável do ponto de vista negocial, a opinião minha e de muita gente, poderá eventualmente estar ferido de ilegalidade em determinados pontos, ou quanto à forma processual, ou quanto à matéria e à substância dos contratos em presença. Eu não sei se me faço entender e gostava de colocar, agora sim, nesta reunião, um ponto acrescentado, não só à matéria da dificuldade da renegociação ou das circunstâncias em que será necessário olhar para essa matéria, mas para a circunstância das consequências mais profundas, eu diria de problemas mais profundos do ponto de vista da legalidade e do ponto de vista do respeito pelas normas em vigor. Era isto. Eu queria sublinhar a importância e a força de tudo aquilo que o Presidente do Tribunal de Contas pode dizer e tem dito, mas destacando em particular esta última referência que faz e esta última reflexão que nos trouxe. Porque muitas das vezes, infelizmente, nós somos confrontados com uma teoria ou com uma tese segundo a qual o que é bom para os concessionários é bom para nós todos. E o que é bom para o interesse privado e a forma de atrair o interesse privado, melhor dizendo, para a viabilização de um negócio e de um projeto, está automaticamente e por natureza justificado e defendido com o interesse público que é servido com a existência de um determinado investimento que se realize a qualquer preço. E aí é que está o problema, é o a qualquer preço. Eu aqui, nesta fase, ou em vez de colocar aqui alguma questão mais concreta ou mais pontual, que deixarei para uma segunda ronda, gostaria apenas de deixar um elemento que tem que ver com o ponto de vista das concessionárias ainda, relativamente a essa renegociação de 2010, 2011, e que o relatório do Tribunal bem trata. Ao ler o relatório e ao ler esta evolução do processo até agora, eu fiquei e ficamos, muitos de nós, com esta convicção. A melhor coisa que poderia ter acontecido às concessionárias, no contexto económico, nacional e internacional, a partir de 2008, 2009, foi a decisão política de introduzir portagens. Por uma razão muito simples. É que num contexto económico em que a expectativa de um determinado tráfego de viaturas numa autoestrada, fosse ela qual fosse no nosso país, é completamente posto em causa
quer pelas notícias e pelas perspectivas de agravamento ainda maior da atividade económica, do agravamento dos preços dos combustíveis, do agravamento da perda de poder de compra, etc, etc, etc. E as concessionárias são ressarcidas em função do tráfego. Bom, então a partir do momento em que passam a ser ressarcidas pela disponibilidade muito mais do que pelo tráfego, foi o melhor seguro de vida, foi uma cobertura adicional que as concessionárias passaram a ter relativamente às intempéries que aí vinham e não eram pequenas do ponto de vista da economia. E, portanto, se mantivesse... Eu gostava, ao fim e ao cabo, de perguntar ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas a sua opinião e a sua análise, em função também do que é colocado aqui, relativamente ao cenário que é colocado em contraposição àquele que existia antes, a este novo cenário, neste contexto económico, de, independentemente da introdução de portagens, a montante dessa decisão, haver a previsibilidade muito forte de um cenário de agravamento da economia, que seria necessariamente gravoso para as concessionárias, esta leitura, perdoa-me o simplismo, para ser até mais breve, o melhor que poderia ter acontecido às concessionárias foi esta alteração de circunstâncias negociais e contratuais que deixaram estas variáveis de economia muito mais à distância. Se é lícito, do ponto de vista da análise dos contratos e no contexto da conjuntura económica, a esta fase de 4, 5, 10 anos, se é lícito fazer esta leitura. E termino nesta altura por aqui. Muito obrigado.